Atenção, mais uma bomba no bolso do aposentado. Será que agora você vai receber menos do que o salário mínimo? Ah, professor Nana, eu vou embora desse país. Não é possível. A gente já não tem a revisão da vida toda, a gente já não tem reajuste que supera a inflação, a gente não tem nada nesse país e agora até o salário mínimo vão tirar da gente? 2 a cada 3 aposentados ou pensionistas recebem um salário mínimo. Então, agora, a ideia de desvincular previdência e salário mínimo é preocupante. E talvez você tenha visto uma fala do presidente Lula, ele falando que não vai desvincular, não, ninguém vai receber menos que o salário mínimo. Só que calma, porque nessa mesma fala ele defendeu o reajuste das aposentadorias e algumas falas não estão condizentes com a realidade. Então vem acompanhar comigo. Esse primeiro, vamos começar aqui com o artigo do Dr. Rômulo Saraiva, um grande advogado, né? Saiu na Folha de São Paulo, falando aqui, ó, de vez em quando surgem vozes no cenário político, defendendo que as aposentadorias no Brasil possam ser pagas, necessário, abaixo do salário mínimo. Fazer do INSS algo parecido ao que aconteceu na Previdência do nosso vizinho Chile, cuja maioria dos aposentados ganha pouco mais da metade do mínimo. Só que calma, porque o Chile ele pode estar pagando menos que o mínimo. Mas e as outras questões? Será que ele fornece remédio? Sim ou não? Será que ele fornece saúde? Sim ou não? Será que a qualidade de vida é melhor? Porque no Brasil o salário mínimo, vai me desculpar, não dá pra nada, pessoal, não dá pra nada. Então, na gestão do Bolsonaro, tentou, na última reforma da Previdência, encolher benefícios por meio do sistema de capitalização, que não ficou. Embora tenha sido aprovada a reforma da Previdência, né? Eu vou fazer um vídeo também só sobre a reforma da Previdência, porque teve um estudo falando que não tinha todo esse rombo. Só que aí, na calada da noite, aprovaram essa reforma. Então, calma que eu vou fazer também revelando essas verdades, pessoal. E agora, no governo petista, aparece a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, com a ideia de mexer na renda previdenciária por outro caminho, retirando a trava constitucional do benefício que pede do pagamento ser abaixo do salário mínimo. Basicamente, há duas maneiras de se reduzir drasticamente as aposentadorias. A primeira pode ser feita pelo sistema de capitalização, quando a contribuição previdenciária é descontada do salário e forma uma conta individual. Sistema igual ao Chile, não há garantia de teto mínimo. Então, o sistema de capitalização, você já deve ter ouvido falar capitalização lá da Caixa ou de algum banco que te ofereceu. Mas é um sistema que você vai contribuindo ao longo da sua vida em uma conta que vai ter o seu nome, seu CPF. Aí quando você vai se aposentar, tá lá o seu dinheiro. No Brasil, pessoal, é diferente. No Brasil não é o sistema de capitalização, mas é um sistema de solidariedade. Todo mundo que está trabalhando, e até os aposentados ainda contribuem, né? Todas, todas essas contribuições vão para uma conta única. Ô doutor, quer dizer que vamos supor, meu filho está trabalhando hoje. Ele contribui. Quer dizer que ele não está contribuindo para a previdência, para a aposentadoria dele? É. Quem está trabalhando hoje sustenta quem está aposentado hoje. Esse é o sistema da previdência brasileira. Qual que é o grande problema que o pessoal está apontando? Casais estão tendo menos filhos. Então, daqui a algumas décadas, vão ter menos pessoas contribuindo para número maior de idosos. E aí, a gente já vai entrar também nesses problemas, pessoal, mas você precisa entender a diferença de você ver, daqui 5 décadas, daqui 7 décadas, né? Daqui a 50 anos. Tudo bem, ninguém quer quebrar o Brasil. Mas então você altera essas regras para quem ainda vai começar a contribuir. Assim é feita, inclusive, nas regras de para não prejudicar tanto quem já estava ali. O que você não pode é alegar um rombo da Previdência, se é que existe todo esse rombo,
Mas o que você não pode é alegar o rombo da Previdência para não pagar a revisão da vida toda, para não pagar revisões de aposentadoria. Por quê? Quem está pedindo uma revisão de aposentadoria hoje, ele contribuiu no passado. O dinheiro já foi arrecadado. Então, se você quer solucionar o problema da Previdência para daqui 60 anos, então começa com uma reforma, mas começa a tirar benefícios também dos políticos, né? Tem muitas questões para serem trabalhadas. Você não pode cair nessa falácia aí, pessoal. Você não pode cair nessa história. E agora está defendendo aqui a desvinculação da aposentadoria do salário mínimo, ou seja, permitir que o aposentado ganhe menos que o salário mínimo, sendo que você sempre contribuiu mais do que isso, né? Você recebe um salário mínimo hoje, mas você tem contribuições acima disso, eu tenho certeza. Então fica difícil. Como toda regra tem exceção, importante lembrar que o ordenamento jurídico atual já admite exceções do INSS pagar abaixo do mínimo. Por exemplo, rateio das cotas da pensão por morte ou concessões antigas de auxílio acidente. Mas, quando a Simone Tebet se pronunciou, ela deu a entender que todos os benefícios possam mergulhar além da barreira do teto mínimo, a exemplo desses seguros previdenciários, seguro-desemprego e o BPC, benefício de prestação continuada. Por enquanto é uma ideia embrionária, mas algumas ideias esdrúxulas e reformistas começam assim e, quando menos se espera, já aparecem em uma PEC, proposta de emenda à Constituição, até se consolidar numa reforma previdenciária. É quando o sonho vira realidade. Mesmo sendo uma manifestação de uma ministra de Estado, o assunto é preocupante pela gravidade e prejuízo irreversível que pode ensejar a milhões de famílias, além de ser um tema que vira e mexe aparece como um fantasma. Não foi a primeira vez que se falou, nem a última. E aí, tais ideias ganharam impulso a partir de ministros do Paulo Guedes, né, do ex-ministro do Jair Bolsonaro, também conseguiu transformar várias ideias em realidade, embora a sugestão de criar o sistema de capitalização no INSS não tenha prosperado. Agora é a ministra Simone Tebet, né? Então ele traz aqui novamente também os casos do Chile, casos de outros países também, falando que ó, Pereira e Guedes estudaram em Harvard, e aí Tebet tá indo, não, pode não ter estudado em Harvard, mas vai pelo mesmo caminho, né, pessoal? E aí fala daqui das reformas do Chile, né, que em 2023 pagou quase que metade das pessoas ganharam 62% do salário mínimo. Então, é bem preocupante isso aí, principalmente porque é o que eu estou dizendo. Você contribuiu mais do que o mínimo, você não tem que receber isso aí. Aí o Lula, para apagar o fogo, disse que não vai desvincular a aposentadoria do salário mínimo. Mas presta atenção, pessoal, porque ele falou, enquanto ele for presidente, isso não vai acontecer. Mas não depende só dele, tá? E ele fala que o salário mínimo não é gasto. Ah, é? Ele falou que dar um aumento real do salário mínimo não é gasto. Ele disse que é como se fosse um investimento. E ele falou que se fizesse isso, ele não iria para o céu. Então, beleza. Ele fala aqui, ó. Se eu acho que eu vou resolver a economia brasileira apertando o mínimo do mínimo, eu estou desgraçado. Eu não vou para o céu, eu ficaria no purgatório. Então ele está defendendo, para a mídia ele está defendendo, né, não mexer na aposentadoria, não não mexer abaixo do mínimo. E ainda ele foi além. Ele defendeu o reajuste das aposentadorias à correção do mínimo pela inflação e aumento do PIB. Ou seja, meus amigos, ele está falando uma coisa e fazendo outra. Por quê? Porque aqui ele está defendendo a aposentadoria do pobre, ele está defendendo o reajuste das aposentadorias com a correção do salário mínimo mais inflação. Você já viu aquela história, pessoal, do reajuste de 3,71% para aposentados e pensionistas para que recebem mais que um salário mínimo? Pois é. E aí vem aquela velha história. Ele fala palavras bonitas, beleza? Só que na hora de fazer. Não que o último presidente tenha sido tão diferente. O último presidente falou que os aposentados na revisão da vida toda queriam quebrar o Brasil. Esse aqui, ele fala uma coisa e faz outra, para vocês verem como que a gente está perdido, né, pessoal? Aqui é falando que a Faria Lima pensa no lucro e não no povo. O empresário
tem que ter lucro, mas tem que pensar no trabalhador e tudo mais. Fica difícil, né? Aí fica difícil. Fala que não é para cuidar só da inflação e tudo mais. Aqui. Gente, aí fica, gente. É. Teto para o reajuste de medicamento foi em 4,5%. Aí você fala, o que tem a ver, professor? Uai, você não compra medicamento, não? Tá. E esse teto, pessoal, ele foi anunciado pelo governo. Mas, né, o Instituto de Defesa dos Consumidores falou que esse reajuste dos medicamentos é muito maior do que o anunciado. Não é de 4,5%. São aumentos de até 300% no preço. Você que compra remédio. Tudo bem, alguns remédios vêm pelo SUS, vêm lá, né, na farmacinha ali, beleza, show de bola. Mas e os remédios que você acaba comprando? Você lembra quanto que eles custavam pouco tempo atrás? É, pessoal. Seu reajuste não vale de nada. Não sobe, nunca sobe esse salário. Nunca, não vem revisão da vida toda. Não vem nada a favor do aposentado. Mas temos aí aumento, né, no preço da comida, no preço do remédio. A revisão da vida toda, dizendo aqui o governo, custando 480 bilhões. O valor é mais que o dobro da perda estimada com a tese do século, uma tese tributarista, né, de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. O governo também fez todo um rebuliço, né? E eram valores realmente altos de muitas empresas, muitos empresários, desde empresários pequenos até empresários grandes. E aí ele quer falar que a revisão da vida toda vai custar 480 bilhões, ou seja, mais que o dobro. Aí é difícil você concordar com um negócio desse. E aí, o valor fez com que essa estimativa do impacto das ações da AGU saltasse para mais de R$ 1 trilhão só para esse ano. Ou seja, revisão da vida toda, quase que metade disso, e falando de PIS/COFINS e outras ações, inclusive a questão do PIS/COFINS aí que teve modulação de efeitos, né, pessoal? Tá difícil, né? Tá difícil. Vários advogados aí questionando esse cálculo do governo. Inclusive, antes ele havia falado em 46 bilhões, depois 360 bilhões e agora 480 bilhões de reais. Então parece que só piora. O presidente não queria pagar, o outro presidente também não quer, e fica aí essa história falando do impacto, né? Para a mídia ele fala que tem que defender o aposentado. E aqui ele já mostra, né, mandando a AGU falar por ele, mandando os ministros falarem por ele, que realmente os aposentados querem quebrar o Brasil. Conversinha fiada, né, pessoal? E aí, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, mostrando em um estudo 1,5 bilhão de reais o impacto, outro estudo ali 3,1 bilhões. Enfim, qualquer estudo que você utilize de forma séria mostra um número muito menor. É isso. Fica difícil defender qualquer coisa que não seja direito dos aposentados. Eu confio na vitória, eu quero saber a sua opinião a partir de agora. Deixa aqui nos comentários e vamos participar das discussões aqui nos comentários, pessoal. Revisão da vida toda, já! Que Deus te abençoe grandemente e até a próxima.